Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectador da TV Assembleia. Em primeiro lugar, eu queria dizer ditadura nunca mais, né? E repudiar veementemente o golpe empresarial militar que ocorreu em 1964, um golpe nefasto, sanguinário, que matou centenas de pessoas no Brasil, que torturou, que atrasou o calendário de desenvolvimento do Brasil, né, que retrocedeu o relógio da história do Brasil e prejudicou todas as áreas do nosso país, sobretudo a educação, a cultura, né, que atacou as liberdades civis, individuais, coletivas. Enfim, foi um grande retrocesso, sobretudo para a democracia brasileira. Então, nós temos que descomemorar esse sanguinário golpe militar. Também quero ainda, na manhã de hoje, senhores deputados e deputadas, dizer fora Bolsonaro, fora com essa política genocida, delinquente, que está matando o povo brasileiro, né? Dito isto, eu gostaria ainda de dizer que a Assembleia Legislativa de São Paulo tem hoje, né, dia 31 de março, uma oportunidade ímpar de mudar o curso da sua história. Porque, sinceramente, ninguém espera nada da Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa sempre foi um poder que legislou de costas para a população. Nunca representou de fato os interesses e as necessidades da classe trabalhadora, né, dos anseios da população, né? Sempre foi um puxadinho do governo estadual, principalmente nos últimos anos. Ela se tornou um departamento que apenas homologa as decisões dos governos tucanos aqui em São Paulo. Um departamento, né, um cartório que carimba o que o governo decide, um poder legislativo controlado de ponta a ponta pelo executivo. Todas as comissões são controladas pelo PSDB, pelo Palácio dos Bandeirantes. Se não tem nenhuma CPI investigando as graves denúncias de corrupção contra o governo estadual, na área do metrô, do Rodoanel, da CPTM, da Sabesp, da FDE, na área da educação. E quando há alguma possibilidade de instalação de uma CPI que, por acaso, possa investigar as gestões tucanas, essa CPI é controlada pelo PSDB, pelos tucanos, e aí acaba normalmente em pizza. Até mesmo a pauta de votação é controlada pelo Palácio dos Bandeirantes. Então, uma casa controlada, né, pelo governo, a serviço do governo. Sempre foi assim. Às vezes, quando há mobilização popular, pressão, ela muda o seu comportamento com medo da opinião pública, da pressão popular, às vezes da mídia. Aí a gente consegue algum avanço. Mas, fora isso, a Assembleia Legislativa representa um verdadeiro retrocesso, né, para a população. Ela não atende, repito, os interesses e as necessidades dos mais de 42 milhões de habitantes do nosso estado. Então, por isso que eu tenho afirmado há muitos anos que a Assembleia Legislativa é um puxadinho do Palácio dos Bandeirantes, é um puxadinho do PSDB. Mas, além disso, ela também é um puxadinho do poder econômico, dos interesses, né, do grande capital aqui de São Paulo, dos grandes grupos econômicos. Ela atende também a esses interesses. Mas, além de ser um puxadinho do PSDB, do Dória, agora, dos interesses dos grandes grupos econômicos do estado de São Paulo, ela também é um puxadinho da homofobia, da transfobia, do machismo, do racismo, né,
e de vários preconceitos. A Assembleia Legislativa ela reproduz, né? Então, o racismo estrutural, a homofobia, a transfobia estrutural, o machismo estrutural, ela reflete, né, esses comportamentos e nada faz para mudar, né, essas estruturas extremamente perversas para a nossa população. Mas hoje a Assembleia Legislativa poderia dar um grande exemplo. Poderia, mas eu não acredito. Não acredito porque, por tudo que eu coloquei aqui, né, ela poderia fazer história, né, não aceitando o que aconteceu no plenário no final de dezembro com a nossa colega, nossa deputada Isa Pena. Aquele acontecimento foi grave. E a Assembleia tem que reagir de alguma maneira, não é possível, né? A opinião pública toda está hoje olhando para a Assembleia Legislativa, né? Está olhando para o comportamento de cada deputado e de cada deputada. A imprensa, né? As pessoas querem saber qual vai ser a posição de cada parlamentar em relação a esse gravíssimo caso, porque se a Assembleia Legislativa não punir com rigor o que aconteceu, né, com a deputada Isa Pena, ela estará passando a pior mensagem do mundo, né, sobretudo nessa área da violência contra as mulheres, que é uma questão gravíssima no estado de São Paulo e no Brasil. O Brasil é um dos países mais machistas do mundo, um dos países que mais persegue e mata as mulheres do planeta, né? Então, o dia de hoje poderia ser um dia histórico. Nós poderíamos mandar uma mensagem para o povo brasileiro e para o mundo, porque machismo aqui não, né? Mas eu não vejo essa disposição. Primeiramente, porque é um absurdo que não haja a possibilidade de apresentação de emenda a um projeto que está sendo debatido na Assembleia Legislativa. Então, isso é de um autoritarismo sem precedentes, né? Não permitir que os deputados possam se manifestar do ponto regimental apresentando emendas a uma proposta que foi discutida apenas por 11 pessoas no Conselho de Ética. O plenário é soberano, o plenário tem 94 deputados e o plenário tem outras propostas. Nós queremos aprofundar o debate e também nós queremos modificar a proposta apresentada pelo Conselho de Ética, que é uma proposta indicativa, que pode ser alterada. Então, para que serve o plenário? Apenas para também carimbar a decisão do Conselho de Ética? Não. Nós temos que interferir. E nós temos outras propostas diferentes da proposta apresentada pela Comissão de Ética. Nós queremos aprofundar a punição, né, do deputado que transgrediu o processo civilizatório dentro do plenário, em plena sessão. Foi o Fernando Cury, né? O que nós estamos defendendo é a cassação do mandato, né? Isso vai ter um efeito pedagógico profundo em São Paulo e no Brasil. Agora é um absurdo, e hoje, né, alguns setores estão comemorando o golpe militar, nós não, nós estamos criticando. Então, e a Assembleia Legislativa reproduzindo um autoritarismo, infelizmente, histórico da sociedade brasileira. Então, eu faço aqui um apelo ao presidente Carlão Pignatari para que a gente possa suspender a sessão e fazer um debate no sentido de permitir que haja, sim, a apresentação de emendas, na verdade, ao projeto apresentado pela Comissão de Ética, que é um projeto tímido, é um projeto que não vai sinalizar para a sociedade que a Assembleia Legislativa está disposta, de fato, a combater as injustiças sociais, racismo, machismo, os preconceitos. Não, vai ser uma vergonha para a Assembleia Legislativa. Se esse projeto for aprovado do jeito que ele foi apresentado, isso vai provar uma única coisa, que a Assembleia Legislativa
continua sendo a vanguarda do atraso, que a Assembleia Legislativa, né, continua sendo apenas um puxadinho dos preconceitos estruturais da nossa sociedade, além de ser também o puxadinho do Palácio dos Bandeirantes e dos grandes grupos econômicos. Então, nada será mais previsível do que isso. Então, faço um apelo aos deputados e deputadas para que a gente possa, vamos paralisar a sessão, né, e redefinir esse processo, porque nós queremos apresentar uma outra proposta de punição, porque essa apresentada pelo Conselho de Ética, ela não representa nenhum avanço, não representa nenhuma punição, na verdade. É um absurdo. Isso vai envergonhar e vai manchar a imagem da Assembleia Legislativa e dos deputados que concordarem com isso, que participarem desse processo. Então, faço aqui esse pedido. Ainda há tempo de mudar o curso dessa história. Nós não precisamos, né, votar dessa maneira. Eu sei que a questão foi a deputada Isa Pena, juntamente com o deputado Emídio, protocolaram uma ação na Justiça, uma de segurança, não sei, acho que não saiu ainda, que seria interessante que esse mandato de segurança fosse aceito pela Justiça e nós pudéssemos, repito, apresentar uma punição rigorosa contra o machismo estrutural dentro da Assembleia Legislativa e fora dela também. Então, fica aqui o meu apelo. Como nós estamos começando essa sessão, então há tempo ainda de alterar o curso dessa votação. Então, eu queria fazer essas considerações e manter aqui o meu apelo, para depois voltar ao debate do projeto de resolução, número 8, que é esse projeto que foi apresentado pela mesa, que não representa nenhum avanço no sentido do combate ao machismo e à violência contra as mulheres. Repito, o Brasil é um dos países que mais mata as mulheres no mundo. Então, isso é grave. A Assembleia Legislativa não pode, né, se contentar com um projetinho desse. Esse projeto de resolução número 8, isso é um absurdo, é uma vergonha. O maior parlamento do Brasil, minha gente, o maior parlamento estadual da América Latina, né, se acovardando, né, com medo, se curvando aos interesses dos machistas. Não, nós não concordamos com isso. Então, nós defendemos cassação já. Não vamos tolerar o machismo. A Assembleia Legislativa já cometeu um grave erro naquele dia em que a deputada Isa Pena, foi à tribuna denunciar o fato, né? O presidente Cauê Macris não queria nem deixar a deputada Isa Pena transmitir o vídeo no telão, né? Quando o vídeo já estava circulando na internet e na própria Rede Globo. Então, isso mostra, né, o caráter extremamente autoritário da Assembleia Legislativa e que ela não tem disposição, né, para se antenar com os verdadeiros anseios da nossa sociedade. Então, era isso que eu queria dizer nesse primeiro momento. Cassação já.